Fala, torcedor vascaíno, o atacante Fabinho segue negociando com o Vasco. Após a recusa da primeira proposta, o time cruzmaltino fez uma outra proposta pelo jogador e ele quer jogar no Vasco da Gama. O Vasco tem interesse na contratação do atacante Caio Jorge do Cruzeiro e o Vasco quer envolver o jogador na negociação pelo zagueiro João Victor do Vasco da Gama. Seria uma boa, torcedor, ter o Caio Jorge no elenco cruzmaltino? Coloca nos comentários. Antes, se você não me conhece, tá chegando agora, o meu nome é João, você tá no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo vocês vão ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, que é super importante, beleza? Vamos tentar bater a meta nesse vídeo de 25 likes. Tamo junto? Agora vamos para as informações, tem informações super importantes pra gente falar. Vamos lá. A informação que a gente tem é o seguinte: do dia de ontem, eu trouxe a informação seguinte: o Madruga vascaíno. O Vasco avança por Fabinho do América Mineiro. O Vasco tem interesse e avança nas negociações para a contratação de Fabinho. Atacante do América Mineiro, o gigante já realizou consultas e as tratativas estão em andamento. Além do Vasco, outros clubes também demonstraram interesse pelo jogador. Fabinho, de 25 anos, tem 1,81 de altura, é conhecido por sua velocidade, drible e capacidade de finalização. Ele atua principalmente como ponta esquerda, mas também pode jogar pela ponta direita e também como segundo atacante. A ausência de Fabinho na partida desta terça-feira, no dia 12, entre América Mineiro e Aimorés, pelo Campeonato Mineiro, gerou especulações sobre sua saída. O jogador não foi relacionado para o confronto devido a um incômodo no joelho. O Vasco acompanha de perto a situação do jogador. As tratativas seguem em andamento. O Vasco trabalha para reforçar o seu elenco na temporada nesses últimos dias de janela. Informação dada pelo Madruga Vascaíno e também pelo Gilbert MR, né, do canal Mário Coelho Vasco. Informação importante, né, de que o Vasco avançou pela contratação do Fabinho. Essa informação foi dada antes de ontem, tá? Do Madruga Vascaíno. E antes de ontem, o Fabinho não foi relacionado para a partida do América Mineiro, né? O América jogou contra o Aimorés lá no Campeonato Mineiro e o Fabinho não jogou, né? E aí depois, na coletiva pós-jogo, o diretor do América Mineiro falou o seguinte: dirigente do América confirma interesse do Vasco no atacante Fabinho, mas já descarta o negócio. Fred Cascado, executivo do Clube Mineiro, falou assim sobre o tema. Vamos dar um play no vídeo aqui para vocês escutarem junto comigo e a gente entender um pouco a história. Vamos lá. O Fabinho, nós recebemos sim, não só a proposta do Vasco, e já foi comunicado ao diretor executivo do Vasco que as condições e o valor apresentado, o América não tem interesse em negociar. Correto? Eu conversei com ele hoje à tarde. Ele está na Turquia, ele está negociando o GB lá no Fenerbahçe. Então eu conversei com o Marcelo. O Marcelo é um grande amigo, nós estudamos junto na CBF, e já foi comunicado a ele que o América não tem interesse pelo valor e pelas condições que foram apresentadas. Então tá aí, né, o diretor aí do América Mineiro, né, dando essa informação. O Fred Cascado, executivo do Clube Mineiro, né, então confirmou realmente o interesse do Vasco no jogador, mas a proposta inicial do Vasco, que o Vasco fez pelo jogador, não agradou o América e o América não quer negociar. E com isso, o Vasco fez uma outra proposta pelo jogador. Vamos saber aqui, ó. O Vasco oferece cerca de US$ 1 milhão para contratar o atacante Fabinho do América Mineiro, informação dada pelo André Hernan. Tá? O Coelho faz jogo duro, mas a transação pode ser sacramentada devido ao tempo de contrato do jogador. Fabinho pode assinar um pré-contrato a partir de junho. As negociações prosseguem. Então, cara, o Vasco aí pode estar fechando a contratação do atacante Fabinho. A informação importante para a gente saber, é um jogador que o Vasco fez a primeira proposta, tanto que o diretor confirmou que não está por dentro do negócio pela primeira proposta do Vasco, mas a segunda proposta que o Vasco fez pode interessar o América e também o tempo de contrato do jogador. Mas aí você vai perguntar: João, qual é o tempo de contrato do Fabinho? Vamos lá, no Transfermarkt do jogador, é um jogador de 25 anos de idade, é um jogador que nasceu no Brasil, ele tem 1,81 de altura, não é um jogador tão baixo, né, é um jogador alto, querendo ou não. Ele joga na ponta esquerda, sua principal posição, então a gente tá vendo aí uma posição que o Vasco tá buscando muito no mercado, nessa janela de transferência. Buscou o Bruma, que joga pela esquerda, buscou o Brian Rodrigues, que joga pela esquerda, o Garré cai tanto pela direita, tanto pela esquerda. Então, querendo ou não, o Vasco tá realmente buscando esse jogador que jogue pela esquerda, né? Então vamos lá. O jogador Fabinho, ele tem contrato com o América Mineiro até o dia
31/12/2025. Então, sim, até o final do ano de 2025, que ano que a gente está agora, acaba o contrato com a América. Então, bateu junho, ele pode assinar um pré-contrato. E aí, ele assinando um pré-contrato vai dar prejuízo para o América, porque o América não vai negociar com o jogador, né? O América não vai receber nenhum dinheiro. Se o América quiser vender agora, ele vai ganhar um dinheiro sobre cima do jogador. Agora, se não negociar, eles não vão receber nada, porque o jogador vai assinar um pré-contrato com o Vasco para chegar no final do ano, né? Então, informação importante para a gente saber, querendo ou não, né, de um negócio aí que o Vasco está fazendo pelo atacante Fabinho. E pelo desejo do jogador, ele quer jogar no Vasco. Querendo ou não, é uma oportunidade da vida do Fabinho. Com todo respeito ao América Mineiro, mas o Vasco é um clube gigantesco do futebol brasileiro. E é um jogador que está se destacando nesses times assim de Série B e tudo mais. Então seria uma oportunidade ali da vida do Fabinho. E ele sabe que no Vasco, se ele viesse para o Vasco, ele seria titular. Ele ia ganhar a sua posição. Né? Ele ia conquistar ali, tentar conquistar o torcedor vascaíno, o treinador e etc. Né? Ele não ia brigar posições como se ele fosse contratado por um Atlético Mineiro, por exemplo. Ia disputar contratação, lugar com Bernard, com Hulk, com o Ejo, agora o Rony. Então, aqui no Vasco não vai ter essa disputa. O Vasco tá carente de atacante e o Fabinho vai receber suas oportunidades. E conforme, se ele for jogar bem, ele vai ser titular no time do Vasco. Né? Isso é sem dúvida nenhuma. Então, é um jogador aí que tá se destacando nesses times pequenos, querendo ou não. Ele joga tanto pela ponta esquerda, é sua principal posição, mas também joga como centroavante, também como ponta direita, né? Esses são pontos importantes pra gente saber. É um jogador que tem passagens aí pelo São Paulo Sub-20, Atlético Paranaense, Chapecoense, Vitória, Mirassol, CRB, Criciúma e também aí o América Mineiro, que tá recentemente, né? Então, é um ponto importante. Vamos dar uma olhada no desempenho atual do Fabinho, temporada 24 e 25 do jogador. Ele fez 6 jogos no Campeonato Mineiro, fez 2 gols e 2 assistências. 496 minutos jogados. Tem o Fabinho na temporada atual. Se a gente for dar uma olhada aqui nos minutos que ele jogou ali 89 minutos, 60, 80, 90, 87, 90. Então, cara, é um jogador que joga bastante jogos, querendo ou não, né? E tá adaptado ao futebol brasileiro. Vamos dar uma olhada na temporada 23 e 24 do jogador. Fez 42 jogos, tá? Lá no América Mineiro também. Fez 9 gols, 4 assistências, 2 cartões amarelos e 2.700 minutos jogados. Cara, o Fabinho, as estatísticas do Fabinho são estatísticas boas. Por exemplo, se a gente for dar uma olhada no vídeo de ontem que saiu sobre o Loide Augusto, é um jogador que, pra mim, as estatísticas dele não são tão boas. Já pra mim, a do Fabinho é melhor, né? Então, querendo ou não, óbvio, né? Tem um ponto que ele joga na Série B. É totalmente diferente. Mas, se ele vier pro Vasco, pra mim, eu não reclamaria. Mas, óbvio, não seria um reforço. Seria uma contratação do Vasco. Seria uma aposta, vamos dizer. A gente ia trazer um jogador que é o Bruma, que tá se destacando no futebol português. A gente ia trazer um Brian Rodrigues, que tava se destacando no futebol mexicano. Mas, não trouxe. A gente vai trazer agora aí, talvez, o atacante Fabinho do América Mineiro. As estatísticas do jogador, pra mim, não são ruins. Então, pra mim, me agrada as estatísticas do jogador, tá? O que você acha? Coloca nos comentários aí nesse vídeo a sua opinião sobre o atacante Fabinho aí. O que você acha? É um bom jogador ou não? Te agrada ou não o nome do Fabinho, né? Vamos lá, outra informação aqui agora. Do GDC Vasco, né? Guerreiros da Colina. Vamos lá. O Vasco demonstra interesse por Caio Jorge do Cruzeiro. Como condição para negociar João Victor no Cruzeiro, né? Com o Cruzeiro. Lembrando que o Cruzeiro tem interesse na contratação do zagueiro João Victor. Até porque, né? É algo muito comum, porque o diretor do Cruzeiro hoje é o Alexandre Matos. E quando o Alexandre Matos estava no Vasco da Gama, ele trouxe o zagueiro João Victor. Vamos lá. O Vasco deseja que o Cruzeiro assuma a dívida do clube com o Benfica. Né? O Vasco tem uma dívida ali com o Benfica, querendo ou não, pelo zagueiro, de 6,5 milhões de euros. E a troca do zagueiro pelo atacante Caio Jorge. O modelo da negociação ainda não foi revelado, mas as conversas seguem entre os dois clubes. Então o Vasco quer envolver o atacante Caio Jorge nessa negociação aí com o Cruzeiro. Né? Então, informação importante pra gente saber. E aí você vai perguntar assim, João, como é que o Caio Jorge tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. O jogador Caio Jorge hoje ele tem 23 anos, né? Tem 1,82 de altura. Ele nasceu em Olinda, ele é brasileiro. Lembrando outro ponto também. O agente do Caio Jorge é o Bertolucci, né? Que é um cara ali, um empresário, que é bastante conhecido no futebol. E que tá ali intermediando talvez aquela negociação com o Evangelos Marinax com a situação da SAF do Vasco. Vamos lá. Ele é antigo jogador da seleção brasileira sub-20. Ele é um jogador que tem contrato com o Cruzeiro até o dia 31/12
de 2028. É um jogador, cara, que foi contratado recentemente no Cruzeiro. Foi contratado no dia 10/7 de 2024, né? Então foi recentemente contratado no Cruzeiro, depois dessa época boa aí do Cruzeiro, com o presidente Pedrinho investindo dinheiro e tudo mais. Ele foi uma das primeiras contratações do Cruzeiro dessa nova era, vamos se dizer, né? É um jogador aí que joga na posição principal como centroavante e também joga como segundo atacante. Então, por exemplo, se eu vá jogar no 4-4-2, daria pra colocar aí o Caio Jorge e o Verratti no ataque do Vasco. Seria um ataque pra mim bom, me agrada, né? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. O valor do jogador é de 4,5 milhões de euros. É um jogador que jogou no Santos, fez uma base no Santos, foi pra Juventus depois. A Juventus emprestou ele pro Frosinone, né, também da Itália. E aí do Frosinone ele voltou de empréstimo pra Juventus e a Juventus aí, né, o Cruzeiro pagou aí a Juventus e hoje ele é jogador do Cruzeiro. Vamos dar uma olhada na temporada atual do Caio Jorge, a temporada 24 e 25, é um jogador que fez um jogo somente, ficou 84 minutos aí em campo, né, jogou o jogo inteiro praticamente. Ele não foi relacionado na maioria dos jogos, né? Então a gente tem que saber o motivo disso. Temporada 23 e 24 do Caio Jorge, a gente pode dar uma olhada. É um jogador que fez 45 jogos, né? Tem ali 16 jogos na Série A, 20 jogos na Série A do Campeonato Italiano, 7 jogos na Copa Sul-Americana e 2 jogos na Copa Itália. Ele fez 45 jogos no total, fez 10 gols, 3 assistências, 5 cartões amarelos e 2.546 minutos jogados. É um jogador que, pra mim, as estatísticas dele não é um jogador que, pra mim, é um bagre. Chegaria, pra mim, eu aceitaria, obviamente, o Caio Jorge. Pra mim, é um jogador que se destacou na base do Santos, tanto que foi vendido pra Juventus, né? Mas já acabou que não deu certo. Mas, pra mim, é um jogador que, pra mim, me agrada, na minha opinião. Agora, a gente tem que dar uma olhada na temporada atual do jogador, né? O porquê que ele tá fora de tantos jogos, assim. Ele teve uma lesão na coxa, ó. Ele teve uma lesão na coxa desde o dia 27/11, né, 27 de novembro, e ficou até o dia 31 de dezembro de 2024. Ficou cerca de 35 dias fora ali dos jogos do Cruzeiro. Perdeu 4 jogos com a camisa do Cruzeiro. Enfim, importante a gente saber sobre isso, né? Importante saber sobre as táticas do jogador. Agora, o porquê que ele não tá sendo relacionado para esses jogos no Campeonato Mineiro do Cruzeiro, eu não faço a mínima ideia. Beleza? Então, gente, é mais ou menos isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Primeiramente, eu pedi desculpa pra você, né, que tava na live de ontem, de tarde, né? A gente normalmente faz live todos os dias, às 2 horas da tarde. Então, cara, conto com a sua presença. Hoje vai ter live às 2 horas da tarde. Ontem eu abri a live, só que fiquei 10 minutos somente e a live caiu, infelizmente, né? Então, eu peço desculpas aí, né, a todo mundo tá no grupo do WhatsApp do nosso canal. Eu avisei lá vocês, tô sem internet, a internet caiu. Então é mais ou menos isso, beleza? É por isso que a live de ontem não teve live ontem, foi por causa que a internet caiu, infelizmente. Beleza? Então, gente, obrigado pela presença de todos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, é super importante. Entra no grupo do WhatsApp do nosso canal também, que é importantíssimo. E conto com a presença de vocês no vídeo, na live, às 2 horas da tarde. Tamo junto? Obrigadão, gente. Tamo junto. Fiquem todos com Deus.